Olá, meninas. Vamos continuar o nosso meditar aqui sobre o fruto do Espírito, né? E nós já falamos sobre a alegria, a paz, a longanimidade, a bondade, falamos sobre a paciência e o amor. E vamos falar agora sobre o último, né? Que é o domínio próprio. O último, mas o mais talvez que está em todas elas também, de uma forma que vai nos ajudar a conseguir expressar esses frutos. Porque se nós não tivermos o domínio próprio, nós vamos ter dificuldade em todas as outras expressões. Porque o domínio próprio é que vai ser a base para que a gente consiga amar, ter paciência, ter longo ânimo, né, ter mansidão, né? Por quê? Porque o domínio próprio ele vai atuar na nossa carne. É a expressão que mais vai atuar na nossa carne, né? Subjugando ela para que a gente possa, então, expressar o fruto do Espírito, né? É muito essa expressão do domínio próprio, ela é muito importante, muito necessária e é uma graça de Deus mesmo a gente estar vivendo, né, no domínio próprio. O domínio próprio, a gente pode resumir ele como subjugar a si mesmo, né? É eu dominar a mim mesmo, principalmente o corpo, né? Dominar o corpo, a mente, né? Então, para que eu consiga deixar o Espírito Santo fluir, eu vou ter que dominar as minhas aptidões e tendências carnais para que elas não atrapalhem o fruto do Espírito, né? Aparecer. Digamos que seja ali os embaraços, né? Que às vezes atrapalham o fruto de aparecer, né? Somente a pessoa disciplinada alcançará seu mais alto grau de eficiência. Sem ela, os outros dons, por maiores que sejam, nunca alcançarão seu potencial máximo. Então, para que eu possa expressar o amor, eu tenho que estar com a minha carne subjugada, porque senão eu não vou conseguir. O que vai acontecer? Vai chegar um limite que eu vou explodir, vai chegar um limite que eu aí vou fazer, talvez, querer devolver mal por mal, né? Então, para que seja expresso, né, todo o fruto do Espírito na minha vida, eu vou ter que estar com essa função do domínio próprio, né? Eficiente na minha vida, funcionando, agindo, né? Me capacitando para que eu possa deixar fluir. É como se fosse a barragem do que não presta, a barragem da carne para fluir a água do Espírito, né? Na vida das outras pessoas, no nosso cotidiano, no nosso viver, né? O domínio próprio é a disciplina capaz para dominar os desejos, os prazeres carnais que militam contra o nosso espírito. É a arma de Deus para conseguirmos isso. O domínio próprio tem a ver com o controle do corpo, que é o santuário do Espírito Santo. O nosso corpo é o santuário do Espírito Santo. Aqui dentro já está estabelecido que até que Jesus volte, ou que a gente faleça e haja transformação do nosso corpo para um corpo glorificado, onde vai haver daí a glorificação, né? Eu ainda vou ter que lidar com duas naturezas, a natureza carnal e a natureza espiritual. Então, assim, para que a natureza carnal esteja controlada ali, morta, né? Como a gente essa realidade do batismo, quando a gente se batizou, a gente desceu as águas, a gente morreu para as nossas vontades, para a velha natureza. Quando a gente ressuscitou para uma nova vida. Então é uma realidade que, por mais que faça 30 anos que eu me batizei, ela é viva hoje. Todo dia eu tenho que viver nessa graça, todo dia eu tenho que expressar isso na minha vida. O arrependimento, a fé que eu tive para tomar essa decisão, o arrependimento de mudança de vida e essa graça de viver nessa nova natureza, né? Não é naquela natureza. Aquela natureza, quem vivia? Era Elisângela, que não conhecia Cristo, que era escrava do pecado. A partir do momento que eu ressuscitei, eu me tornei uma Elisângela que não é mais escrava do pecado, mas sim escrava de Cristo, né? Então,
essa nova natureza, essa graça do domínio próprio, é algo divino também, porque a gente às vezes até pode tentar, né, se segurar em alguns momentos, isso e aquilo, a gente faz esse exercício, né, mas o Espírito Santo é que vai nos dar essa graça de conseguir, né, dominar as aptidões carnais, né, os prazeres, os desejos, né, é uma militância ali, né, entendendo, né, que nós somos, na nossa nova natureza, santuário do Espírito Santo. Então, imagina, o Espírito Santo está nesse processo de santificação. Quando a gente se batizou, a gente foi justificado em Cristo. Então, lavado dos pecados, colocado vestes brancas, estamos justificados em Cristo. Agora, existe um processo de santificação, né? Que é essa mortificação da carne, o viver no Espírito, que a gente ainda continua vivendo. A gente não foi justificado e já foi para o céu. A gente ainda está aqui nessa terra, sujeito às questões dessa terra, né? Então, por isso que nós temos que cuidar desse santuário do Espírito Santo, onde ele mora. Tanto que tem um texto que diz que não apagueis o Espírito Santo que habita em vós, né? Então, a gente pode apagar o Espírito Santo, a gente pode fazer com que, né? Se a gente começar a viver uma vida pecaminosa, uma vida irreverente a Deus, mesmo que se diga crente, mesmo que se diga cristão, mas não está vivendo segundo os princípios da palavra de Deus, em obediência à sua palavra, nós vamos apagar o Espírito Santo, né? Um santuário que era para ser santo, perfeito, para Deus, né? Agora santificado para Deus, cuidado para Ele, a gente ainda está deixando que quem fique ali dentro, né? A nossa velha natureza, fazendo tudo o que quer. Então, o Espírito Santo muitas vezes pode se apagar por causa dessa conduta de vida, né? Então, por isso que o processo de santificação, ele é importante. Todos os dias da nossa vida, todas as circunstâncias que acontecem, a gente viu nos outros dons, outras expressões do dom, né? Que a gente vai tá sempre precisando, né? Manter a nossa vida espiritual mais fortalecida, para que a gente possa reagir, agir, escolher, obedecer, né? Escolher expressar boas obras, escolher amar, escolher mansidão, tudo isso vem da nossa nova natureza, né? Necessitamos manter nossos corpos em submissão ao Senhor. Então, assim, principalmente quando a gente pensa em domínio próprio, a gente está pensando em corpo, em santuário, que é o santuário, né? Então, os meus olhos, o que eu vejo, o que eu falo, o que eu ouço, o que eu toco, os 5 sentidos, né? O que para os caminhos que eu vou, né? Então tem muito a ver com o corpo, né? Então nós vamos precisar estar com os nossos corpos submissos ao Senhor, entender que os nossos membros não são mais nossos, eles são membros de Cristo agora, membros do corpo de Cristo, né? Então a gente precisa entender essa submissão ao Senhor, né? De não mais eu reino em mim, mas Cristo reina em mim, né? O domínio próprio não sucumbe à tentação, quer dizer, não se rende à tentação, né? O domínio próprio não se rende à cobiça, o domínio próprio não participa do pecado, o domínio próprio não se entrega às paixões, o domínio próprio não satisfaz a si mesmo. O domínio próprio é a força interior que capacita a dizer sim ao que agrada a Deus e não ao que não agrada. Às vezes a gente pode ter a impressão de que o domínio próprio é só a capacidade de dizer não para o pecado, né? Não, eu não vou deixar fazer isso, eu não vou fazer aquilo, tal. Mas também a capacidade de dizer sim para o que agrada a Deus. Porque como a gente conhece a nossa velha natureza, as coisas que para Deus são importantes, ela não quer fazer. Tipo, amar, perdoar. Não é uma capacidade da velha natureza, é uma capacidade da nova natureza. Então é dizer sim para Deus. Sim, eu perdoo. Sim, eu quero perdoar. Sim, eu quero amar. Sim, eu quero ser manso, né? Então é também a capacidade de dizer sim para Deus, né? Não só não para o pecado. E essa é o tremendo da obra da justificação de Cristo, é que não só ele veio pagar pelos nossos pecados,
mas nos libertar do poder do pecado. Isso é tremendo, porque se ele só tivesse nos libertado dos pecados, nós nós não conseguiríamos viver em santificação. Mas como ele também tirou de nós o poder do pecado, o domínio do pecado sobre nós, que a gente fazia coisa que às vezes tu não queria fazer, como disse Paulo, né? O bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal que eu não quero, esse eu faço. Então esse é o domínio do pecado, né? Mas quando Cristo levou sobre si todas as nossas enfermidades, nossos pecados, ele levou sobre si também o poder do pecado, como escravidão. Então hoje nós não somos mais os que são obrigados a pecar. Nós pecamos porque nós decidimos. Nós pecamos porque nós deixamos o pecado. Tanto que lá em Romanos 6, se vocês quiserem ler Romanos 6, ele fala muito sobre isso. E agora que diremos, pois, viveremos pecando? Só porque a graça veio sobre... Não. Ele diz lá que o pecado não tem mais domínio sobre vós. E ele diz assim, não ofereçam vossos membros, né, para o pecado e não se deixem dominar pelo pecado. Então, oferecer é quando eu vou atrás do pecado, vou atrás de coisas que desagradam a Deus, que vão me desviar dos caminhos de Deus. E aí eu estou me oferecendo, né? Estou indo atrás. E deixar é quando vem uma situação de pecaminosa contra mim e eu me deixo levar por aquilo. Eu me deixo fazer aquilo, eu me deixo entrar nessa situação. Então, aí ele fala, vossos corpos antes estavam dominados e faziam coisas que desagradavam a Deus. Hoje não. Hoje vocês já estão limpos, né? E vocês só precisam se manter na obediência ao Senhor. É claro que vai ser difícil. É claro que vai ser doído. Vai ser uma escolha, né? Por quê? Porque nós temos a natureza ainda tendenciosa a querer pecar, né? Nós queremos às vezes pecar. Só que o Senhor vem com a sua graça e nos dá graça para não pecarmos. Quando a gente tem uma decisão firme em obedecê-lo, né? A gente vai sentir essa contrariedade na nossa carne. A gente querendo fazer o errado, mas o Senhor dizendo não, né? O Senhor nos ajudando a dizer não. E a gente diz não, mas a carne estava doidinha para fazer aquilo, né? Mas a gente sabe que não deve fazer e a gente não faz. É como um filho que a gente ensina a disciplina, a gente vê, às vezes, tá doidinho ali para enfiar a mão no dedinho da tomada, né? Mas como ele sabe que ele vai ter uma disciplina na bundinha, que vai doer, ele não bota o dedo na tomada. A grande importância da disciplina de filhos, né, desde pequeno, é essa. Eles aprendem a dominar a sua carne desde cedo. Olha que tremendo isso, gente. Nós que viemos de lares, às vezes, sem o conhecimento de Cristo, temos uma dificuldade muito grande de obedecer, porque a gente não foi ensinado desde pequeno a controlar o nosso corpo, né? Mas não, as crianças que foram disciplinadas desde cedo, elas têm, não que elas não tenham a mesma luta, tem, mas elas aprenderam desde cedo a dominar o seu corpo, né? A não botar a mão naquilo, a não fazer aquilo, porque eles tinham medo da dor no bumbum, da varinha no bumbum, né? Então isso faz hoje com que hoje eles não temem mais a varinha no bumbum, mas eles temem a disciplina de Deus. Eles temem o pecar contra Deus, né? Porque eles sabem a gravidade disso. Assim como era grave, doído, terrível ir para a varinha, é grave, terrível ir para a vara de Deus quando nós pecamos contra o Senhor. É terrível cair, né, em pecado. Porque quando a gente ainda tem a misericórdia de Deus de ser disciplinados como filhos, né, tudo bem, graças ao Senhor, porque a gente vai lá, leva uma disciplina, se arrepende, a bondade de Deus ainda nos leva ao arrependimento. Mas e quando a gente não consegue mais se arrepender? E quando Deus se desagrada tanto da vida do homem, porque ele tem um longo ânimo, uma misericórdia imensa, mas ele não vai contender com o homem para sempre,
né? Se o homem decidir viver em pecado constante, deliberadamente no pecado, ele não vai ficar contendendo com o homem para sempre, né? Então, pode você não conseguir mais chegar a um nível de arrependimento. E aí sim, aí vai ser terrível, porque aí é o afastamento de Deus, né? É voltar àquela condição anterior de longe do Senhor, anterior ao batismo, né? Então, seguindo aqui, minhas amigas, a situação é a mesma para você e para mim. Até mesmo uma pessoa muito forte pode cair em pecado. Às vezes a gente pensa, agora eu tô fortalecida, tô muito espiritual, né? Eu tô aqui falando para vocês desse negócio, eu jejuo, eu oro, isso aqui. Gente, o pecado é muito sutil. A nossa carne ela é muito forte. Quem diz que a carne é fraca, né? Tem um texto que diz que a carne é fraca, ela não é fraca porque ela é fraca para pecar, quer dizer que ela é muito forte. Então, assim, eu tenho que estar constantemente na dependência de Deus e constantemente entendendo que mesmo que eu caia, né, em algum momento, eu preciso estar constantemente em Cristo, porque eu vou precisar da graça do arrependimento sempre também, né? Não quer dizer que eu vou estar sempre fazendo tudo certinho, né? Porque nem essa é a intenção de Deus, que a gente seja vamos dizer assim, faça só por fazer, né? Mas que a gente esteja com esse coração compungido, sabendo quem nós somos, a natureza que nós temos e o quanto a gente depende dele. Porque foi isso que ele quis de Eva e Adão. Senão ele não teria colocado a árvore da vida lá, no meio, a árvore do conhecimento do bem e do mal no jardim, né? Porque ele não queria robozinhos, né, que fizesse só o que ele queria por obrigação, mas ele queria que fosse por amor, por obediência, por decisão própria, né? Então, para tanto, basta apenas uma pequena decisão errada, uma desobediência, um momento de fraqueza, um pensamento ou um olhar despreocupado com uma situação para que a gente possa acabar desagradando a Deus, caindo. E graças a Deus por Cristo Jesus, como disse Paulo, né? Porque Ele é a nossa esperança. De que no momento em que eu tomar uma decisão errada, Ele vai me trazer, o Espírito Santo vai me mostrar, eu vou me arrepender. No momento que eu ver que eu desobedeci, eu vou pedir perdão, eu vou voltar aos caminhos do Senhor. No momento de fraqueza que eu não estiver com o olhar despreocupado e acabar me passando desapercebido um pecado, o Senhor vai me trazer à tona e eu vou me arrepender, porque o trigo ele se dobra, o trigo ele se arrepende, o joio não, o joio fica duro, inflexível, né? Por isso que ele é joio, ele é diferente do trigo, né? Então, quando a gente também se vê nessa situação de ter vacilado e ter errado, a gente saber que a gente tem, né, o Espírito Santo em nossa vida que nos ajuda que é o nosso, tanto o nosso consolador quanto também o nosso alertador, ele nos alerta, né? E somente sendo sensíveis ao Espírito Santo, expressando o fruto do Espírito de dominar nossa vontade, é que poderemos não cair ou nos arrepender caso tenhamos caído, né? Estar em constante intimidade com Deus, em orações, leitura da palavra, jejum, comunhão com os irmãos, é que poderemos estar mais inclinados para o Espírito e vencer as tentações e circunstâncias. Sempre podemos pedir ajuda a Deus e aos nossos amados irmãos que confiamos para poder nos aconselhar, nos orientar, nos exortar a sairmos de algo que não estejamos vendo que agrada a Deus. O Senhor sempre nos dará um escape. Então, assim, às vezes a gente não vai estar se apercebendo que possa estar num caminho, numa escolha errada, numa circunstância errada. Mas o Senhor vai mostrar, ou através de sonhos, ou através da sua igreja, né? Ou através da sua igreja dos irmãos, né? Ele vai mostrar que nós estamos no caminho errado. E aí cabe a nós a escolha, né? Que nós fizemos, igual a que nós fizemos quando nós escolhemos servir a Cristo. É abnegar a nossa carne e fazer a vontade de Deus, né?
Então, algumas coisas poderão ser um ritual para conseguirmos vencê-las e praticá-las. Então, assim, vamos, assim, nem tudo é, como é que é? A gente não precisa espiritualizar de uma forma intangível, que a gente não consiga, como domínio próprio, né? É uma graça de Deus, mas como que é? E tal. Vamos fazer um exemplo real, né? Assim, de uma coisa cotidiana, né? Porque primeiro que às vezes a gente vai ter que criar rituais na nossa vida, né? Para que possamos dominar a nossa carne. Quer ver um ritual? Orar é um ritual. Por quê? Porque se eu não disciplinar minha carne, que eu vou sentar, porque quem ora é o meu corpo, né? Eu preciso usar o meu corpo para orar, eu preciso usar minha mente, preciso usar minha boca, eu preciso usar meu coração, eu preciso tirar um tempo, né, sozinha com Cristo, para que eu possa acessar a Ele, para que eu possa conversar com Ele. Então, orar, eu preciso me disciplinar, sentar e orar. Se eu não fizer isso, vai passar o dia, a semana, o mês e eu não sentei para conversar com Deus, entendeu? Então eu preciso estabelecer um horário. E quanto mais você for disciplinada no seu corpo, mais você vai conseguir envolver a tua vida com momentos que vão te fortalecer espiritualmente. Então vamos supor, se eu me disciplino, não, eu vou orar todo dia, tal horário. Junto com isso, eu vou ler a palavra, pelo menos um versículo, um capítulo da Bíblia. Eu não vou deixar de fazer isso, porque às vezes você está lá sentado, orando, e aí você já está pensando em fazer mil coisas. Eu tenho que fazer isso aqui. Não. Estabeleça aquele horário e fique ali. E não saia dali enquanto você também não fizer o que você quer fazer. Tipo, eu quero ler um versículo da Bíblia, eu quero ler um capítulo da Bíblia. Então você vai, porque se tu não fizer naquele horário, talvez você não vai conseguir se disciplinar em outro horário para fazer. Então, quando você fizer uma disciplina de horário, estabeleça o que você vai fazer nesse horário com Deus. Né? Eu vou conversar com Deus e eu vou ler um capítulo da Bíblia. Pega um livro, como a gente fez, né? Esses estudos da Bíblia, eu acredito que isso ajudou bastante a gente a ter essa dinâmica de incluir a leitura da palavra, né, na nossa vida. E aí a gente vai conseguir isso, né? O jejuar. Nós vamos jejuar sempre que precisar nos fortalecer. Sempre que a gente sentir que tá precisando de fortalecimento espiritual, que a nossa carne tá tendenciosa a ser mais forte do que o espírito, sempre que a gente sentir uma circunstância assim muito difícil espiritual de passar, hora de jejum. Dominar a carne para naquele momento que está fazendo. Teve um tempo que eu comecei a fazer jejum semanal. Acho que eu fiquei uns 2 anos fazendo jejum semanal. Aprendi com um lugar que a gente estava congregando isso. Eu vou te dizer que foi muito importante. Por quê? Porque nesse tempo eu dominei a minha carne para isso. Eu nunca... Fazia anos que eu não jejuava mais. Muitos anos. Por causa desse negócio de... não, quando eu senti que eu tenho que jejuar, eu jejuo, né? E aí eu nunca sentia. Claro, teve momentos? Teve, mas eu não conseguia sentir isso, porque não é uma questão só de sentir, é uma questão de obediência, né? E Jesus jejuava constantemente, né? Enquanto estava aqui na Terra. Imagina nós, né? Ele que era santo e perfeito, né? Aí tá, aí quando eu, lá como eles tinham o hábito de jejuar toda semana, eu comecei a ficar envergonhada, né? As irmãs todas falavam, nossa, eu jejuei essa semana, o jejum da semana passada foi uma bênção, papá. E eu assim, meu Deus, que eu tenho que jejuar. Comecei a fazer por obrigação, por disciplina, né? Uma vez por semana. Mas o meu corpo se acostumou, eu comecei a me acostumar a fazer aquele hábito, eu criei o hábito, né? Porque depois de 2 meses praticando uma coisa, o nosso corpo cria o hábito, né? Então, qualquer coisa, tá? É estudo, é alimentação, saúde, qualquer coisa, exercício físico, né? Depois de 2 meses, o nosso corpo já criou o hábito, tá? Ou tirou um hábito ruim que tinha, né? Pra ver que demora, 2 meses é bastante tempo, né? Então, daí eu criei o hábito.
Aí só que depois eu percebi que eu estava fazendo não porque... Eu estava fazendo só por obrigação, né? Só pelo hábito. Aí também não é correto. Eu falei, Senhor, eu não vou mais fazer só por... Já consegui, né, criar o hábito, entender a importância do jejum, quanto ele foi importante para mim nesse período, mas agora eu não quero mais fazer só por obrigação. Eu quero fazer quando eu entendendo o fortalecimento que tu vai me dar. Então, assim, hoje eu fico muito sensível quando eu estou enfraquecida, né? Quando eu sinto que a minha carne está forte, que as minhas emoções estão muito fortes, aí eu apelo ao jejum, né? Ou então também se eu estou num momento de batalha espiritual, em alguma situação da minha vida, jejum. Batalha espiritual requer jejum, é a arma de Deus para enfrentar situações difíceis. Filhos não convertidos, marido não convertido, abalo na família, abalo financeiro, é motivo de jejum, gente. Pelo menos uma vez por semana. Por quê? Porque você vai ter um up no seu espírito, né? Você vai estar dominando a sua carne, ela vai estar mais subjugada, né? Porque e também assim, ó, uma coisa que eu parei de fazer, que eu via muita gente dizendo assim, a gente pode fazer jejum de qualquer coisa, né? Você pode fazer jejum de assistir televisão, você pode fazer jejum disso, jejum daquilo. E aí eu comecei, eu fiz umas vezes, não digo que não tenha tido algum resultado, né? Mas depois a gente vai amadurecendo, eu lendo a palavra, comecei a ver o seguinte, que a gente tem que cuidar muito com esse negócio de colocar vírgulas na palavra e expressões que Deus não colocou. Você não vê Jesus jejuar de outras coisas que não fosse alimento. Por quê? Porque o alimento ele vai direto na nossa carne, né? É realmente na questão de força da nossa carne, né? De alimentação da nossa carne. Então, existe uma questão espiritual, né, de mostrar, né, quem nós estamos alimentando, a nossa carne ou o nosso espírito. Quando a gente está jejuando, a gente não está alimentando a carne, a gente está alimentando o espírito. Então existe toda essa questão também que a gente precisa estar cuidando para não inventar coisa, né? Então assim, quando eu jejuo, eu não jejuo mais de outras coisas, a não ser de alimento. Por quê? Só que, claro, quando eu estou com jejum de alimento, é claro que eu estou com jejum de outras coisas também. Porque se eu estou tirando aquele tempo para Deus, eu vou estar lá assistindo televisão? Eu vou estar lá envolvida com outra coisa? Não, aquele momento é para Deus, né? Então, eu vou estar, inclusive quando Paulo fala, né, que os casais só se apartem em caso de jejum consentido um com o outro, né? Então, tem pessoas que jejuam mais de 24 horas e tal, acabam tendo que, durante esse período de jejum, é claro que você não vai estar tendo prazer carnal, né, de sexual, se você está em jejum, porque você está alimentando a sua carne, entendeu? Então, por isso que ele fala isso. Então, eu não consigo fazer, ainda não consigo fazer jejuns muito prolongados, né? Então, não cheguei a esse ponto, assim, tão prolongado. Mas, assim, quem consegue fazer jejum mais prolongado, é claro que vai também se abster de coisas que a carne gosta, né? Mas não porque vai substituir o alimento por essas coisas, mas além do alimento, essas coisas também vão estar excluídas durante esse período de jejum, né? Deixa eu ver aqui. Abrir coração quando estiver pesaroso. Confessar pecado. Confessar tentação. Ouvir conselhos ou ensino de algo. Gente, isso também tem que estar constantemente na nossa vida. A gente tem que estar constantemente tendo pessoas ao nosso lado, irmãos, que a gente possa abrir nosso coração quando está pesado, que a gente possa contar para orar com a gente sobre certo assunto, que a gente possa confessar uma tentação que está acontecendo e a gente às vezes não pecou ainda, mas você está passando por uma tentação. Então, confessar a tentação é não confessar pecado, né? A gente pode ouvir um conselho, um ensino sobre algo. Olha, eu tô com dificuldade numa área aqui, vamos supor, no domínio próprio. Preciso do ensino sobre isso, né?
Preciso que algum irmão experiente, que algum irmão me traga a palavra sobre isso. Porque às vezes tu tá tão fraca naquilo que você nem sozinha você consegue buscar, né? Ou nem tem ainda experiência suficiente para buscar. Por isso que Tito 2 fala sobre as irmãs mais velhas ensinarem as irmãs mais novas. Né? Por isso que fala aos homens anciãos ensinar os homens anciãos, né? Por quê? Porque a gente precisa, como os filhos precisam dos pais que já cresceram, têm mais um pouco de experiência, que já passaram por aquelas fases para poder ajudar, né? Então a gente precisa abaixar o nosso orgulho e entender que nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos das pessoas mais velhas, nós precisamos nos sujeitar, né, uns aos outros como Para tudo isso, precisamos do domínio próprio que nos criará o hábito, para não ser como uma onda do mar, ora começa, ora desiste. Mesmo que tenha momentos que às vezes não conseguimos, mas permanecer voltando a fazer, pois é a constância que vai gerar resultados e diminuirá as barreiras da preguiça e etc., de tantas outras coisas, né? Então, assim, o domínio próprio vai nos ajudar a criar o hábito, o permanecer, né? Porque nós não podemos ser que nem a onda do mar, né? Tiago fala, né? Uma hora pede uma coisa, daqui a pouco desiste. Uma hora começa a orar, daqui a pouco passa 3 meses sem orar. Começa a ler a palavra, daqui a pouco desiste. Então, para a gente não ser inconstante assim, a gente precisa criar hábito, dominar a nossa carne, fazer ela fazer aquilo ali, né? E às vezes pode acontecer de a gente se enfraquecer ali em algum momento, mas voltar a fazer, né? Não precisa desistir disso, né? Não precisa, eu não consegui, então chutar o balde. Não, né? Eu não consegui durante aquela semana, mas eu vou permanecer no propósito, né? Pois a constância que vai gerar resultados e vai diminuir as barreiras, né? É como começar uma academia, né? A gente vai ter várias barreiras, chuva é isso, aquilo e tal, frio e dor, isso, aquilo e tal, mas a constância que vai trazer o resultado, né? Então, quebra as barreiras, né? Eu vou citar um exemplo aqui de domínio próprio, né? No cuidado da casa, também criamos rotinas que nos capacitam a ser organizadas. Então, nós temos uma função que é dona de casa, né? Nós precisamos encontrar essa organização na nossa casa. Então, como é que eu vou encontrar isso? Criando rotinas, criando parâmetros, né? Então, pensar no que eu vou cozinhar, para eu já tirar as coisas que eu vou precisar no horário do meio-dia. Então, eu preciso estar com a carne descongelada, eu preciso ter os ingredientes daquilo que eu vou fazer. Eu não posso sair assim, que uma louca, o que eu vou fazer agora? Eu até posso, uma vez ou outra, né? Mas não é coerente, porque aí você não vai, né, ter uma vida organizada, né? Ter dias específicos de limpezas de alguns ambientes. Então, às vezes tem pessoas que colocam a banheira, eu limpo uma vez por semana, eu faço aquela faxinona. E durante a semana eu só mantenho, né? O que é esse manter? Também é importante manter, né? Porque tem gente que o banheiro só tá limpo uma vez por semana, o restante tá virado um caos, né? Como é que eu posso manter uma coisa que foi grande? Todo dia manter uma rotina. Não, todo dia. Para que eu fique com o banheiro organizado, eu tenho que todo dia tirar as toalhas, colocar para secar. Eu tenho que tirar as coisas que ficam às vezes em cima né? Os homens deixam em cima da pia e tal. Eu organizar, botar nos lugares, deixar tudo. Passar um pano com álcool na pia todo dia de manhã. A gente sabe que escova um dente e tal, deixa tudo. Então, passa um pano na pia todo dia de manhã. Passa um pano no bacio, passa um pano, né, em tudo que for necessário e depois varre, se quiser passar um pano também, mas às vezes só varrer já ajuda, porque não é questão, as pessoas não estão sujas, né? Então, assim, às vezes só uma vez por semana já dá. Então, criar rituais, né? Tirar a toalha de rosto todo dia, trocar por uma nova, né? Já dá um up no banheiro, né? De uma coisa higienizada. Então, assim, essas pequenas coisas que criamos rotina deixam a casa organizada,
deixa o ambiente, às vezes não vai estar limpo como no dia da faxina, mas vai estar organizado. E se você não demorar muito para fazer também isso, essa organização não é uma faxina, então não dá para ficar muito tempo só no paninho, né? A gente vai ter que chegar um momento que vai ter que fazer uma coisa mais eficaz, né? E também, assim, essa questão de criar rotina vai criar também um sentimento de organização, né? Não ter roupas jogadas pela casa, pelos quartos, não ter coisas penduradas. Quando tu entrar no ambiente, entra no teu quarto, na tua cozinha, no ambiente da casa. E olha, fica assim na porta só olhando. E olha assim, o que você, se estivesse na casa de uma outra pessoa, repararia. Porque às vezes a gente repara na casa sua, mas na casa a gente não repara, né? Então, às vezes você vai ver assim, poxa, tem aquela caixa lá que fica feio, não precisava ter aquela caixa lá, vou tirar aquela caixa. Ah, e tem aquele negócio lá que não precisava aquele negócio lá. Ah, tem aquele negócio. Ah, eu podia botar uma florzinha ali, ficaria mais bonitinho. Ah, essa toalha aqui tá tanto tempo essa mesma toalha, vou tirar essa toalha, vou colocar uma toalha nova. Sabe? Às vezes pequenas coisas dão um renovar no ambiente, né? Então, às vezes a gente, assim, o coração da gente também, porque a mulher reflete muito o coração na casa, né? Se a gente tá com muito entulho, muita bagunça na nossa vida, em todas as áreas, você vai olhar para nossa casa, essa mulher vai ter entulho e bagunça na casa dela. Por quê? Porque ela não vai estar conseguindo organizar nem a vida dela também, nem a casa dela, né? Então, a gente olhando para o nosso ambiente de vida, começando pela casa, quem sabe a gente também consegue também no coração, né? Nas coisas que às vezes está desorganizado. Porque às vezes é só uma falta de observação, né? Daquela questão, né? Então, ter a graça de alcançar o domínio sobre o nosso corpo e a nossa mente. Irmãs, que o Senhor nos capacite a isso, nos dê graça, nos ajude através de umas às outras a nos incentivarmos, nos animarmos, né? A perseverarmos, a termos rotinas, a termos disciplina, a termos hábitos saudáveis para a nossa vida, em todas as áreas, principalmente na espiritual. Não adianta você organizar todas as outras áreas, espiritual estar desorganizada, porque essa é a base para você ter o domínio próprio para conseguir as outras áreas, né? Às vezes vai atuar na casa, mas no espírito não está no domínio próprio, não vai conseguir. Então, que o Senhor comece a organizar a nossa casa de dentro para fora e a gente possa encontrar o domínio próprio em todas as expressões do nós. Amém?